Caros ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, como diz o Zé Geraldo, porque esse programa é perene e fica aí postado na rede para que você assista ou escute quando o senhor ou a senhora quiser. E hoje é uma alegria muito grande fazer esse primeiro bloco, porque nós vamos iniciar um novo pensador, e esse é um pensador que eu, particularmente, eu admiro muito, e as suas reflexões já são reflexões mais contemporâneas, né, de um período que eu acredito que ainda a gente esteja vivendo e que tem muito a ver com a nossa sociedade ainda. E aí, Zé, apresenta para nós qual que é, quem que nós vamos estudar no dia de hoje. Pois é, Jomar, a gente entra em pensadores do século XX, embora alguns até tenham nascido no final do XIX, mas são pensadores que viveram a sua maturidade no século XX e que pensaram problemas do século XX, que são problemas diferentes do XIX. Nós estamos falando de questões sociais, políticas e econômicas, assim como o XIX é diferente do XVIII. Só para arriscar uma trilogia rápida, é como se o XVIII fosse, digamos assim, sociologicamente o século do povo, o XIX o do proletariado, o do XX a massa. A massa. E o Adorno vai ser um dos pensadores da massa, assim como Marx foi o pensador do proletariado, como Tocqueville foi o pensador do povo. A gente vai começar conversando, Jomar, sobre Theodor Wiesengrund Adorno, Teodoro e Adorno eu dou conta de falar, esse nome do meio aí eu não dou conta não. O alemão não é de fácil pronúncia, mas é conhecido como Theodor Adorno ou então como Adorno, que é um dos integrantes da chamada Escola de Frankfurt. E a gente vai começar conversando sobre a Escola de Frankfurt. Uhum. Nós vamos ter nesse primeiro bloco uma conversa geral sobre a Escola de Frankfurt, porque Adorno participou. Uhum. Ele é um dos integrantes dessa chamada Escola de Frankfurt. Um dos fundadores, né? É um dos fundadores. Isso. Qual que é a época e como é que era o contexto do surgimento dessa escola, Zé? Jomar, primeiro eu queria destacar 3 nomes que são utilizados como referência para essa escola. Primeiro não no sentido de uma ordem, mas uma das possibilidades é o Instituto para a Pesquisa Social. A gente vai comentar daqui a pouco sobre o contexto e a história dele. Instituto para a Pesquisa Social. Um instituto. Uma organização, uma instituição, uma entidade voltada para a pesquisa social. Ou Escola de Frankfurt. Sempre que a gente ouvir Instituto para a Pesquisa Social ou Escola de Frankfurt, é a mesma coisa. São nomes distintos da mesma coisa. Assim como Teoria Crítica da Sociedade. Então, essas 3 expressões, Instituto para a Pesquisa Social, Escola de Frankfurt ou Teoria Crítica da Sociedade, são nomes da mesma coisa, são nomes de um movimento, acho que uma ideia seria interessante pensar assim, de um movimento, de um acontecimento no âmbito do conhecimento, cujo movimento ganhou uma sede física, se tornou um instituto, uma escola no sentido físico da expressão. E para a gente compreender minimamente esse movimento, eu fico pensando que a gente pode pensar por onde você perguntou, né, onde você colocou, tentar historicizar, pensar uma certa cronologia. Então vamos fazer assim, digamos, estamos em 1922, na Europa. Se tivesse no Brasil, o acontecimento seria a Semana de Arte Moderna, que foi um dos acontecimentos importantes do Brasil. Na Europa, em 22, a gente
teve um acontecimento, é claro que restrito, que ficou conhecido como Primeira Semana do Trabalho Marxista. Era um grupo de intelectuais, entre eles estava Lukács, Karl Korsch, Pollock, Wittfogel e alguns outros intelectuais, isso em 22. Veja bem, 22, Omar, a gente estava há 5 anos da Revolução Russa. Sim. E o motivo dessa reunião, dessa primeira semana do trabalho marxista, que vai ser articulada por esses intelectuais que eu mencionei, o motivo dessa reunião era uma insatisfação deles com os rumos da história. Em 22 eles estavam preocupados, e com toda a razão. Os fatos seguintes legitimariam toda a preocupação que eles tinham. Eles estavam preocupados com os rumos da história e com os rumos do marxismo, no sentido do marxismo como um movimento libertário que surge no século XIX. Pois no século XX, a partir da Revolução de 17, o comunismo, o socialismo, o marxismo, ele deixa de ser utópico e começa a se tornar real. E com 5 anos, esse grupo de intelectuais já identificou problemas e começaram a ficar preocupados com o rumo da história humana e, particularmente, com os rumos do marxismo. E o resultado dessa reunião de 22, desse grupo, o resultado imediato foi a ideia de criar um instituto independente. Um instituto independente de quê e de quem? Um instituto do governo, que fosse independente, no sentido que fosse independente do Estado, que funcionasse segundo a sua autonomia e que não fosse também vinculado a algum partido, no sentido, no caso deles, a um partido comunista, para não ter que se submeter ao partido independente nesse sentido. Um instituto que, segundo eles, se dedicasse, isso é a definição da própria reunião, criar um instituto que se dedicasse à crítica radical daquele tempo. Uma crítica radical das perspectivas que estavam desenhadas. Tá vendo? E aí, uma das características da escola de Frankfurt é o radicalismo. Eles vão fazer, de fato, uma crítica radical àquele tempo. Ou seja, aquilo que o Adorno vai chamar de sociedade mercantil, sociedade administrada, uma sociedade cuja vida é organizada para a produção e o consumo visando ao lucro. Em 22, portanto, surge o chamado Círculo Frankfurtiano. Em 23, um ano depois, esses intelectuais já se articulam, eles estavam convencidos do empreendimento deles. Em 23, eles criam, formalizam o estatuto, organizam, no sentido jurídico da expressão, inclusive, o Instituto para a Pesquisa Social. Então, o movimento se torna um instituto. E isso foi legalizado por meio do governo alemão, por meio do Ministério da Educação, que firmou um acordo com o Instituto, sem, claro, exigir sem pautar o Instituto. A autonomia do Instituto estava preservada. Em 24, está vendo? 22, 23, 24, o Instituto ganha sede própria, ou seja, espaço físico. Entre 22 e 30, o Instituto permanece na Alemanha, mas sem ainda, está vendo? 22 você está começando a estabelecer uma certa sintonia entre alguns intelectuais para pensar uma determinada problemática. Entre 22 e 30, o Instituto permanece na Alemanha, mas sem se constituir ainda num paradigma, uma escola, uma tendência do pensamento, sem ter uma produção significativa, sem ter produzido obras, sem ter feito ainda uma
uma leitura do mundo. Ou seja, ainda sem ser aquilo que posteriormente seria conhecido como Escola de Frankfurt. Teoria Escola crítica. De Frankfurt ou teoria crítica da sociedade. Em 1933, nós estamos chegando perto da guerra. Perto da guerra, nós estamos chegando perto da ascensão do nazismo, do fascismo, ou seja, da ascensão do totalitarismo na Europa. Uhum. Eles são alemães. Eles estavam na Alemanha e estavam querendo fazer uma crítica radical daquele tempo. Em 1933, o cerco, o ambiente começa a azedar na Alemanha, ou seja, o cerco começa a fechar e eles vão para a Suíça. Saem da Alemanha, levam o Instituto para a Suíça, em 1933, numa expectativa de que a Suíça seria preservada. Mas isso não vai acontecer. Em 1941, aí a guerra já está acontecendo. Eles vão para os Estados Unidos. Eles vão para os Estados Unidos se vincular à Universidade da Colômbia, que era uma das grandes, ainda é uma das grandes universidades dos Estados Unidos. Só para lembrar que os Estados Unidos, até então, era cosmopolita, acolhia gentes dos mais variados lugares. Então, essa gente que estava fugindo do cerco totalitário na Alemanha foi acolhido nos Estados Unidos, acolhido pela universidade. O Instituto vinculou-se à Universidade da Colômbia, isso em 1941. Fica nos Estados Unidos durante 9 anos. Em 1950, o Instituto retorna para a Alemanha. E aí já com o Estatuto de Teoria Crítica ou de Escola de Frankfurt, ou seja, já tendo um estatuto teórico próprio. É interessante a ideia de voltar para a Alemanha. Nós vamos conversar isso nos programas seguintes. Outros intelectuais que não fazem parte do círculo frankfurtiano, Hannah Arendt, por exemplo, ela teve essa mesma experiência, foi para os Estados Unidos, ganhou cidadania nos Estados Unidos, se tornou professora universitária nos Estados Unidos e não quis voltar para a Europa. Permaneceu nos Estados Unidos. O Adorno voltou? Adorno voltou. Adorno não se identificou em absolutamente nada com os Estados Unidos, porque havia, alguns desses intelectuais que foram na expectativa de que os Estados Unidos seria a realização daquilo que a Europa sonhou e não deu conta de realizar. A democracia, a liberdade. Adorno não se identificou como americano e nada viu o americano ser a realização daquilo que a Europa sonhou, dos ideais iluministas, renascentistas, e volta. Adorno volta para a Europa e leva um instituto. Em 55, isso em 50. Tá. Em 55, Adorno se torna co-diretor do instituto. O diretor era Max Horkheimer, que é um dos fundadores. E em 58, 3 anos depois, Horkheimer deixa a diretoria e Adorno assume. Theodor Adorno assume a diretoria do Instituto, 58. E fica diretor do Instituto durante 11 anos, até que ele morre em 69. Tá vendo? Então, se a gente pensasse assim, de 1922 a 1969, você tem a Constituição do Instituto, a definição do seu estatuto teórico. E em 69, com a morte de Adorno, morreu jovem, 63 anos, o espólio, digamos assim, fica com Habermas, surgindo aí a chamada teoria crítica de segunda geração, que vai ser inaugurada com Habermas, que seria esse pensador que vai suceder Adorno. Nós estamos em 2025, Habermas está vivo ainda ou
Já morreu. Tá, Habermas está vivo, sim, com 96 anos, tá vivo. Queria comentar, Jomar, face a esse panorama, existem alguns compêndios que fazem a apresentação da Escola de Frankfurt. Tem esse do Paul Laurent Assun, a Escola de Frankfurt, é um pequeno livro, em torno de 120 páginas. Tem um também da brasileira Olgária Matos, uma frankfurtiana brasileira, que escreveu esse livro, pequeno também, nessa faixa aí de 100 páginas, 120. A Escola de Frankfurt, Luzes e Sombras do Iluminismo. Para um leitor mais obsessivo, digamos assim, tem um texto mais extenso, em torno de 330 páginas, do Frederick Jameson, que é digamos assim, um frankfurtiano americano, um adorniano americano, que escreveu O Marxismo Tardio, uma referência a Adorno, ou então Adorno ou A Persistência da Dialética, que também faz uma apresentação geral. E um clássico, digamos assim, do Rolf Vickershaus, Escola de Frankfurt, História, Desenvolvimento Teórico e Significação Política. Esse, sim, é um tratado sobre os frankfurtianos, com quase 800 páginas, que são textos que, digamos assim, que fazem essa apresentação, que respondem essa pergunta que você me fez. Só que fazem isso de modo, digamos assim, mais alongado, muito mais alongado, mais elaborado e consistente. Sobre o contexto, Jomar, que contexto surgiu essa gente disposta a fazer uma crítica radical do mundo, dizendo que sem radicalismo as coisas não seriam resolvidas? Veja bem, lembra de 1922? Só para lembrar, nós vamos começar a falar especialmente do Adorno daqui a pouco. Adorno é de 1903, morreu em 1969. Então seria interessante a gente pensar 1903 e 1922, quando foi criado o Círculo Frankfurtiano. Adorno tinha 19 anos. E que acontecimentos, qual é, digamos assim, a conjuntura que sucede a esses fatos? Eu destacaria, Jomar, 3 coisas rapidamente. Primeiro, nós estamos numa época de ascensão do fascismo, do nazismo, ou seja, nós estamos na época, digamos aí, final dos anos 20, 30 principalmente, sempre lembrando que os líderes, que os demagogos totalitários, eles emergiram democraticamente. Eles foram fruto da massa, de apoio da massa, que é diferente do povo, que também é diferente do proletariado. Ascensão do nazismo, os horrores da Segunda Guerra e o Holocausto, ou seja, a perseguição e o assassinato em massa dos judeus, não só dos judeus. Nesse mesmo período, na leitura frankfurtiana, o socialismo assume uma face totalitária. Nós estamos falando do período stalinista. Stalin estava no comando da União Soviética, e o Stalin era um internacionalista. Ele queria expandir o socialismo. E com isso vinham as invasões. Stalin estava diretamente envolvido com a guerra. A União Soviética foi uma das responsáveis, uma das protagonistas na derrota do totalitarismo europeu. Mas, de um lado, a ascensão do
do nazismo na Europa, do fascismo, do totalitarismo. De outro lado, na mesma Europa, no leste, o socialismo assume uma face totalitária. Enquanto isso, nos Estados Unidos, na mesma época, o capitalismo vai ganhando uma nova conotação. Ou seja, vai surgindo um novo modus operandi do capital, que é conhecido como Fordismo, keynesianismo. Segundo Ernest Mandel, que é um outro pensador dessa época, ele vai dizer o seguinte: capitalismo de mercado, no sentido de que tem capitalismo de Estado, ele vai entrar numa onda longa com tonalidade expansionista. O capitalismo vai experimentar um crescimento. Uma enorme capacidade de expandir. O capitalismo americano vai inventar a massa, sempre lembrando que Henry Ford é o sujeito que inventou a fábrica, que era capaz de ter o seu trabalhador como consumidor. Tem essa fusão do trabalho com o consumo, do trabalhador com o consumidor. A indústria fordista, não necessariamente a Ford Motor Company, porque o Fordismo se tornou um paradigma, colocou seus 17 itens de consumo: automóvel, rádio, televisão, geladeira, ferro elétrico, liquidificador, forno, chuveiro elétrico, que cooptaram, segundo os frankfurtianos, a classe trabalhadora, no sentido de a qualidade de vida ofertada pelo capitalismo nesse período era melhor do que a qualidade de vida ofertada no socialismo. Então, digamos, para que fazer a revolução, se aqui a gente já tem esse padrão de consumo? É um período, essa expansão do capitalismo equivale a uma derrota do proletariado. O proletariado se sucumbiu ao capital. Marcuse, que é outro frankfurtiano, que a gente vai falar sobre ele mais adiante, ele fez uma pesquisa na época, com Erich Fromm, sobre a personalidade do proletário, os sonhos do proletário, as utopias do proletário, para chegar à conclusão de que o sonho do proletário estava confinado à sociedade burguesa. Ou seja, não tinha sonho mais de fazer uma revolução, de constituir uma sociedade alternativa. O sonho dele era de tornar-se um burguês, sem fazer a contestação daquela sociedade. Está vendo? Isso é que preocupava os frankfurtianos. O universo fechado. Você tinha 2 totalitarismos na Europa, o nazifascista e o socialista. E fora da Europa você tinha um totalitarismo de mercado, que é esse totalitarismo das massas, que vai passar pelo consumo de massas e depois pela indústria cultural. Esse, portanto, é o contexto, Jomar, da escola de Frankfurt. Eles tinham razão de serem radicais. Muito bom, Zé Geraldo. Visto que a gente nem ainda conseguiu falar especificamente do Adorno, mas é importante a gente entender, né, em que contexto ele está ou esteve, para que a gente possa melhor compreendê-lo. E aí, o que acontece? Eu fiquei tão envolvido que eu nem falei do nosso patrocinador, né? Esse é um programa produzido, desenvolvido e patrocinado pelo GEC, que é o Grupo Educação, Ética e Cidadania, né? Uma associação sem fins lucrativos, sediado aqui no centro-oeste de Minas Gerais, em várias cidades. E aí, nós vamos entrar agora especificamente no Adorno, para a gente entender melhor, mas semana que vem, no próximo episódio, porque o tempo está se esgotando, né? A gente prefere programas curtos, mas semana que vem estaremos aí agora sim falando especificamente de Theodor Adorno. Até semana que vem, então. Até semana que vem.